Como eu falei no início do culto, nós estamos então no período que nós conhecemos como o Natal. E é óbvio, né, e a gente sabe disso, que o Natal não necessariamente é o dia 25 de dezembro. Historicamente, né, se você for fazer uma análise mais histórica dos livros da Bíblia e avaliar os períodos, Jesus teria nascido ali pelo período de março, abril mais ou menos. No entanto, o fato é que, mesmo que nós soubéssemos o dia exato do nascimento de Cristo, pela sabedoria de Deus, Ele não nos permitiu ter essa informação. Porque se os homens, sabendo determinadas informações, eles já cometem pecados de idolatria, nós cometeríamos o pecado de idolatrar um dia de maneira inadequada, às vezes até astrologicamente, achando que aquele dia era o dia de jogar no jogo do bicho, pois ia ser abençoado se você fizesse isso naquele dia. E o ser humano, infelizmente, é assim, nós somos assim. É tanto que, por exemplo, quando a gente aqui na igreja, nós temos um culto de fim de ano, e a gente sabe, né, e celebra aqui juntos, e rompe ano todo mundo junto aqui, mas nós não temos a ideia de culto da virada, de que a gente vai pular 7 ondinhas e fazer a vida melhor. E o fato é que se você não trabalhar, você não vai ter uma vida melhor, você não vai ter condições de sustentar a sua família. Então arregace as mangas e vá trabalhar, vá fazer sua parte, senão a coisa não vai sair do lugar. Então a gente entende claramente que o Natal é uma data, é um momento didático no qual nós podemos relembrar o nascimento de Jesus. Mas eu quero aqui hoje nos levar a compreender a narrativa do Natal. Compreender que o Natal faz parte de um momento e faz parte de uma história muito maior do que esse dia. É necessário nós compreendermos em que posição nós estamos nessa narrativa. O que Deus espera de nós? De onde viemos e para onde vamos? Essa informação ela é extremamente importante para a gente conseguir se movimentar nesse mundo e viver uma vida para a glória de Deus. Se nós não nos colocarmos nessa condição, nessa posição na qual nós viemos de um lugar e estamos indo para um lugar, nós não vamos conseguir viver para a glória de Deus sem essa informação. Por isso, então, nós vamos do início de Gênesis até Apocalipse, compreender em que posição o Natal está na história, em que posição nós estamos nessa grande narrativa. Então a mensagem de hoje é a grande narrativa do Natal. Vamos começar do começo? Vamos lá para Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, nós temos um texto bastante conhecido e que nós já estudamos ele diversas vezes aqui em vários contextos. E por que nós já estudamos ele em vários contextos? Porque é desse texto que a nossa vida salta, que a nossa existência salta, do porquê nós estamos aqui. Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, é um texto que determina a identidade humana, o que somos, quem somos. No verso 26 diz assim: e Deus disse, façamos, ou seja, a trindade estava em um diálogo, façamos, no plural, o ser humano a nossa, plural, imagem, singular, conforme a nossa, plural, semelhança. Tenha ele o quê? Ser humano, no singular. Domínio sobre peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus, Elohim, o Deus triuno, criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Quem é o ser humano? Homem e mulher os criou, plural. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então nós temos aqui a definição da identidade do ser humano. O que o ser humano é? O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Nós existimos para refletir a imagem de Deus. Quando você vai para uma determinada praça, e aquela praça ela foi colocada em homenagem a uma determinada pessoa, o que você vê normalmente no centro daquela praça é um busto
com o rosto da pessoa para a qual aquela praça foi homenageada, mostrando que aquela praça pertence a uma homenagem, ou está homenageando aquela pessoa que está ali. Deus criou o ser humano para ser esse busto, para ser essa imagem que projeta o ser divino naquele lugar onde está. A presença humana posiciona aquele lugar como pertencente a alguém maior do que aquela imagem. É como você quando chega numa repartição pública da prefeitura e você vê a imagem do prefeito atrás daquela repartição, mostrando que ali é um ambiente de domínio daquela liderança que está ali. Algumas igrejas, de modo errôneo, fazem isso com seus pastores, colocando a foto da cara do pastor ali para mostrar que aquilo é domínio dele. Da mesma forma, também, algumas doutrinas idólatras fazem a mesma coisa, quando pegam a imagem de um determinado santo, de um determinado padroeiro, e colocam naquele lugar para representar, então, para dizer que aquele lugar tem um domínio, é dominado por aquela entidade, vamos dizer assim, que está naquele lugar. No entanto, Deus nos criou como imagem, e não podemos fazer nenhuma imagem de Deus, pois nós somos a imagem. Não podemos fazer imagens de escultura, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E como seres que são imagem e semelhança de Deus, existimos aqui para manifestar a glória de Deus, através de uma vida vivida para a glória de Deus. Foi assim que Deus nos criou. E Deus nos deu uma missão, e a liturgia dessa missão é a família. Porque Deus nos deu a missão, então, de nos multiplicarmos pelo mundo para sujeitar a terra, para submeter a terra ao nosso domínio. Nós fabricamos coisas de vidro que vem da areia, de madeira que vem das árvores, de cimento que vem das rochas e das pedras. Nós construímos, nós utilizamos o conhecimento, nós utilizamos a tecnologia para sujeitar a terra ao nosso uso, para a nossa alegria, para a alegria de todas as criaturas. Deus então criou a vida para ser vivida para a glória dele, para ser experimentada nesse mundo para a glória de Deus. E essa liturgia da formação de adoradores, essa liturgia da multiplicação de imagens de Deus para adorá-lo, quanto mais imagens existem no mundo, mais adoradores deveriam existir do Senhor. Mais o mundo deveria prosperar, mais o mundo deveria ver beleza, música, arte, mais o mundo deveria ver a glória de Deus manifestada em todas as coisas. Esse era o propósito divino. Agora, a liturgia para que isso acontecesse, na formação de novos adoradores, se dá pela família. E o que é que a família faz então? Vamos para Gênesis capítulo 2, verso 24. Em Gênesis 2, 24, nós vemos exatamente como se processa então a família. Deus criou homem e mulher, macho e fêmea, para que eles, em sua masculinidade e em sua feminilidade, manifestassem a glória de Deus como homem e como mulher. Diante disso, então, Deus determinou que a geração de novas vidas viria por meio da família, e a família seria formada por meio de um movimento dado em 3 partes. Por isso o homem deixa, verso 24, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse era o propósito de Deus. Primeiro deixar pai e mãe, une-se à sua mulher formando um novo núcleo familiar, tornando-se uma só carne, ganhando intimidade, e a partir dessa intimidade viriam os filhos. Esse era o projeto de Deus. Jesus lá na frente diz, então, que esse projeto é que Deus uniu e o homem não deveria se separar. E aí Deus pergunta, por que então o homem faz isso? Porque os fariseus perguntam, então por que Moisés permitiu a carta de divórcio? Aí Deus diz, por causa do pecado, por causa da dureza do coração de vocês. Por causa do pecado, o divórcio acaba sendo a morte de uma família. E então Deus determinou que ambos viveriam, formariam sua família e se multiplicaria na terra, sujeitando a terra para a glória de Deus. Esse era o projeto de Deus. Um mundo habitado por adoradores. Um mundo habitado por pessoas que submetem a criação para a alegria de todos e para a glória de Deus. No entanto, veio o pecado. E com o pecado veio a morte. A morte, então, é essa desconexão da essência da vida, que é Deus. A morte é quando o homem, mesmo vivo, ele se desconecta da fonte da vida.
Porque viver não é só uma questão de bater o coração. O homem foi criado para a vida, e a vida pressupõe o bater do coração para a glória de Deus. A vida pressupõe que o homem vai viver de modo total. E a totalidade da vida pressupõe que eu vivo uma vida que experimente as coisas de Deus em sua plenitude. E eu só posso experimentar as coisas de Deus em plenitude se eu tiver uma percepção espiritual das coisas que Deus criou. Mas o pecado que ele faz é me desconectar de Deus. E quando ele me desconecta dessa fonte, a minha alma morre. E quando a minha alma está morta, ela é incapaz de contemplar as maravilhas de Deus da maneira como Deus criou. E eu passo a usar as coisas de Deus da maneira errada. E aquilo que era bênção se torna maldição na minha vida. Aquilo que era para me trazer alegria me traz cada vez mais destruição e morte. E aí a gente vê o que acontece no mundo. O sexo que foi criado para a alegria dos casais se torna a destruição de muitas vidas. Os filhos que deveriam servir para que os pais pudessem projetar a imagem de Deus no mundo se tornam objetos de adoração e os pais agora idolatram seus filhos. Os relacionamentos, a autoimagem, aquilo que Deus criou com uma música se torna então um instrumento para exaltação ou para manifestação ou para o ensino de diversas práticas pecaminosas, como a gente tem visto que cada vez mais as músicas se tornam ruins e cheias de palavrão e cheias de coisas cada vez mais horríveis. Os filmes e séries, ou criação ou escritas de livros que deveriam alegrar as pessoas pelas histórias fantásticas e criativas dos seres humanos, se tornam na realidade propagações de pecado. Propagação de ideias pecaminosas. E então o que é que o pecado faz? O pecado celebra a morte. O pecado celebra a destruição. O pecado tenta se alegrar naquilo que traz dor, sofrimento, no fim de tudo. O homem então passa, aquele ser que foi criado para a vida, que foi criado para a alegria, que foi criado para uma satisfação profunda e plena em Deus, ele se torna um ser que produz destruição e morte. Você quer saber onde tem uma floresta magnífica, uma floresta linda? É aquela em que o homem ainda não tocou. Aquela que o homem ainda não tocou é algo maravilhoso, algo lindo, algo que está ali existindo e exaltando a Deus. Mas quando o ser humano chega naquele lugar, ele começa a lançar lixo, ele começa a cortar árvores, ele começa a matar animais, ele começa a destruir, fazer uso daquilo para a glória própria, para enriquecimento próprio, para o prazer próprio. E o que nós temos? Destruição e morte. É isso que o ser humano então faz. Mas imagina um mundo então vivido dessa forma, onde no lugar de produzir vida, nós produzimos morte. No lugar de produzir alegria, nós produzimos tristeza. E é nessa condição então de destruição que o ser humano viveria a partir de então. Cada vez mais o mundo manifesta os efeitos do pecado. E o que nós vemos a cada dia que nós ligamos a TV é exatamente o resultado do pecado na humanidade. Cada vez mais famílias destruídas, cada vez mais pessoas com desejo pela morte, cada vez mais pessoas pensando em suicídio, depressão, morte, dor, destruição. É o que a gente vê no mundo então. Mas Deus não queria que o ser humano vivesse assim. Deus então, ele projetou que ele agiria na história e de tempos em tempos ele iria reverter o processo do pecado, apontando para a grande solução. É em Gênesis capítulo 3, verso 15, que Deus então vai determinar a solução para o problema, a solução final para o problema. Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus diz assim: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Essa aqui é a primeira profecia a respeito da vinda de Cristo. Deus então se vira para a serpente, aquela que arquitetou a queda, e ele diz: eu porei inimizade entre você, serpente, e a mulher.
E aí você diz, por que a mulher? Porque é Maria? Não tem nada a ver com Maria. A mulher significa a humanidade, porque Eva seria a mãe de muitos. Então a humanidade está representada então em Eva. Através da descendência dela viria a humanidade. Mas através da descendência de Eva viria o libertador. Viria o Salvador. E é claro que a semente da serpente resulta em quê? No reino de Satanás. Naqueles que obedecem os seus desígnios, os desígnios do diabo. Naqueles que não são filhos de Deus. E Satanás viria produzir descendentes. E os seus descendentes seriam essa humanidade caída, pervertida. Essa humanidade que esquece Deus. E agora haveria uma luta, uma batalha de dois povos. Um povo que é semente prometida daquilo que Deus determinou, e uma semente corrompida, filho de Satanás. E essa batalha então iria se travar. Mas um dia, a semente prometida, pisaria na cabeça da serpente, destruindo os desígnios de Satanás, destruindo o poder do diabo e submetendo debaixo dos seus pés toda a autoridade, submetendo debaixo dos seus pés todo o poder necessário para a salvação. Então, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente e essa então feriria o calcanhar. Essa semente seria ferida. Essa semente sentiria dor. Mas pisar em uma cabeça é morte. Ferir um calcanhar é dor profunda. Jesus sentiu dor profunda na cruz. Jesus morreu naquela cruz. Mas ele não permaneceu morto. Ele ressuscitou. E a sua ressurreição vence os efeitos da queda, do pecado e da morte. Satanás foi destruído na cruz. Ele não tem poder nenhum sobre todo aquele que se submete ao senhorio de Deus através de Cristo. Ele não tem nenhuma autoridade. Ele não tem nenhum poder, pois Jesus conquistou para si todo o poder e a autoridade. É por isso então que essa promessa da semente da mulher inicia um grande plano de Deus, o plano de resgate. Diante da cena da queda, da morte, diante da destruição da beleza de que Deus havia criado o mundo e criado os seres humanos para a sua glória, diante de toda a consequência que o pecado traria e que nós sentimos essas consequências, ou não, dor e sofrimento que nós passamos em nossa vida, muitas vezes por pecados nossos, outras vezes por pecados de outros, e outras vezes simplesmente porque estávamos no lugar errado na hora errada. Mas tudo é consequência da queda, do pecado, da morte, da destruição, da maldade que habita sobre esse mundo. Um mundo que esqueceu de Deus, um mundo que deixou Deus. E por isso então Deus prometeu o resgate, prometeu a saída. E essa saída foi prometida na semente que viria de uma mulher. E é a partir dali que a expectativa e a esperança toma o coração dos homens. E eles então esperam, em meio às suas dores, em meio aos seus sofrimentos, em meio às suas angústias, em meio à falta de esperança e o vazio dos seus corações, todos olham para o futuro e dizem: a semente virá, a semente virá. O Salvador virá para me libertar. O Salvador virá para me tirar das cadeias do pecado. O Salvador virá para transformar minha vida, tirar as garras de Satanás da minha vida e dominar a minha história. O Salvador virá. E todos então passaram a olhar para o futuro. É diante disso que a humanidade se corrompe cada vez mais. Em Gênesis capítulo 6, verso 5 ao verso 8, nós vemos o seguinte. Verso 5. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. Aqui, irmãos, é importante a gente lembrar que Deus não está
Tem traduções que dizem que Deus está arrependido. Não é que Deus diz assim, eita, errei. Errei por ter criado o homem. Não era por ter criado, não. Não. Ele está entristecido pela condição na qual o ser humano está. Porque entenda o seguinte, imagina que você é Deus e você tem um filho. Por ser Deus, imagina que você sabe do futuro. Mas imagina que você não é onipotente. Imagina que você não controla o mundo. Aí não é o nosso Deus, não. Imagina que você tem esse poder de ver o futuro. Certo? Imagina. Imagina agora que você sabe que o seu filho, no futuro, será um grande homem de Deus. Grandemente usado por Deus. Mas o seu filho agora na adolescência está rebelde. Está fazendo coisas horríveis. Mas você sabe, pois você lê o futuro, e você sabe que no futuro ele vai voltar. Sabendo dessa condição, você vai ficar rindo enquanto seu filho faz maldades? Não, você vai ficar triste. Você vai ficar demonstrando a tristeza pela condição na qual está o seu filho, mesmo sabendo que o futuro dele será glorioso. Mas aquilo entristece o seu coração. É esse sentimento que Deus está aqui. Ele vê a corrupção humana, ele vê a maldade humana e ele entristece o seu coração. Ele vê que o coração do ser humano é mau, é continuamente mau. Recentemente teve um caso aí de uma jovem, né, que criou-se uma página para buscar visibilidade. A página criou uma mentira sobre a vida dela. A menina não tinha nada a ver com a história. E começaram a perseguir a menina, entrar nas mídias dela, e o pessoal começou a crucificar ela digitalmente. Resultado, essa menina tirou a própria vida. Criou-se uma mentira dela em relação àquela figura, né, o Whindersson Nunes. E ele se pronunciou dizendo que era mentira. E a página, no lugar da página se retratar, o dono da página zombou da menina. E a menina pediu que ele se retratasse e tirasse aquela mentira. Resultado, a menina tirou a própria vida. Diante daquela maldade, diante daquela situação. Você vê como o ser humano ele está hoje. Por isso, pais, é necessário você saber educar o seu filho a respeito do uso das ferramentas digitais. Tem muito jovem, muita criança cometendo pecados por meio das mídias. Zombando de colegas, fazendo fofocas. E os pais não estão ensinando seus filhos a lidar com esse mundo digital. E cada dia mais a maldade do ser humano amplia. É impressionante que cada vez mais as crianças, quanto menores, mais maldade você vê no coração desde cedo. Desobediência, egocentrismo, vaidade. Cada vez mais, quanto mais novo, mais cedo, mais você vê esse tipo de coisa. Jovens, quanto mais jovens, mesmo muito cedos, lidando com pornografia, consumindo conteúdos cada vez piores. Em idades cada vez menores. E os pais viajando na maionese, achando que está uma maravilha esse mundo, achando que o mundo vai melhorar e produzindo pequenos demônios nas suas casas. E a mesma condição que a gente está vendo aqui está se processando e o mundo vai ficar cada vez mais mal, o ser humano vai ficar cada vez mais duro. A gente vê hoje a dureza do coração das pessoas e a maldade do coração delas. Você às vezes prega para a pessoa, você fala da palavra, a pessoa diz não. Você diz, mas Deus está dizendo que não quero. Eu converso com outros pastores e tem sido geral. A gente hoje prega a palavra, pega uma mensagem, que você vê os crentes chorando. No final da mensagem você diz, agora eu vou fazer um apelo para ver se pessoas se convertem. Levanta uma mão. E às vezes a maioria ali é descrente. E aí eu digo, meu Deus, será que é falta de poder nessa igreja? Aí eu converso com outros pastores e eles dizem a mesma coisa, com pastores que eu sei que pregam a palavra. E eles dizem, pastor Lázaro, isso é geral. E os crentes estão ficando piores do que os descrentes. As famílias de crentes estão piores, mais hipócritas ainda. E eu me pergunto, será que quando o Filho do Homem vier, o próprio Cristo disse, será que achará fé na terra? Você vê crentes, pessoas que se dizem crentes, cometendo pecados terríveis, maldades horríveis. Pessoas que se dizem crentes e falam bonito.
Todo mundo acha que a pessoa é maravilhosa, mas o coração é duro de pecado. E ainda tem orgulho de dizer, não, tudo bem assim. Tudo bem eu estar assim em pecado. Tudo bem eu negligenciar a palavra de Deus. Tudo bem eu fazer o mal e achar que eu vou ser abençoado com o mal que eu faço. E eu digo a você, se você é filho de Deus e Deus te abençoar no mal que você quer fazer, Deus deixou de ser Deus. Porque Ele não vai deixar um filho dele assim. Deus não vai deixar um filho dele assim. Agora, se você vê uma pessoa que se diz crente, prosperando na maldade, ela não é crente, nunca foi, nunca será. Pois ela é um bastardo, não é filho de Deus, é bastardo. Porque a Bíblia diz isso. Que um filho de Deus que não está sendo repreendido por sua maldade, que Deus não está pesando a mão sobre a vida dele por causa de sua perversidade e seu coração endurecido, se existe alguém que se diz filho de Deus e não está recebendo o peso da mão do Pai, não é filho de Deus. Você está entendendo? Não é filho de Deus. A pessoa pode chorar, pode morrer, pode se ajoelhar, relar o joelho, subir numa escada e dizendo assim, eu sou de Jesus. Não é! Porque quem é de Cristo demonstra em ações. A corrupção humana está aumentando aqui, segundo o livro de Gênesis. Deus olha e a maldade do homem aumenta e amplia. Meus irmãos, vocês estão achando que não é isso que vai acontecer nesse mundo? É isso que vai acontecer nesse mundo. A gente conversa com pessoas, o número de igrejas evangélicas tem se multiplicado no Brasil de maneira impressionante. Mas é cada vez mais falsas conversões. É cada vez mais gente fazendo safadeza dentro da igreja. Mas o mais maravilhoso, sabe o que é, irmãos? É que Deus é soberano. Ele controla a história. Ele controla a história. E você pode achar que a maldade vai tomar conta da terra, e vai. Você pode achar que a maldade vai se multiplicar dentro das igrejas, e vai. E vai. Mas uma coisa eu digo a você: Deus sempre vai preservar aquele que lhe pertence. Mesmo que esse que lhe pertence seja apedrejado em praça pública. Mas ele vai morrer e ir para a glória, pois ele pertence ao Senhor. Então entenda isso. Ah, mas eu estou com o coração endurecido e não está acontecendo nada com você. O inferno te espera. Porque você não pertence a Deus. Porque Deus preserva. Olha só, vou ler de novo aqui. Só para você entender. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito a ser humano, e pesou o coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam, as aves dos céus, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Louvado seja Deus, meu irmão. Se você achou favor aos olhos do Senhor, não é porque você tem algo bom dentro de você, não. É porque Deus é bom. Por isso. Porque Deus é bom. Deus então destruiu aqui a humanidade, por meio do dilúvio. E o texto bíblico diz depois que Deus não iria mais destruir a humanidade por meio de água, mas Deus iria no futuro destruir por meio do fogo. Deus então fez um grande reset na humanidade. E reduziu a humanidade a uma família. Noé e seus 3 filhos. A partir daí, a humanidade recomeça. E aí no capítulo 12, Deus então, em seu plano de resgate, Ele determina que uma nação seria escolhida dentre todas, para que por meio dela o rei viesse ao mundo para salvar. Em Gênesis 12, verso 1 a 3, nós vemos então o chamado de Abraão. O Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela, da casa do seu pai. Abraão vivia em um contexto extremamente idólatra. Ninguém daquela região onde Abraão estava adorava a Deus. Ninguém servia a Deus. Ninguém, absolutamente ninguém.
Deus então olhou para o coração de um homem e viu fé no coração daquele homem. Desejo de servir a Deus. Deus então tinha um plano para a vida dele. Deus então chega para ele e diz: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai do meio desses ímpios. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. O que Deus vai fazer por meio de Abraão? Verso 2: farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome, seja uma bênção. Ou seja, onde você estiver, Abraão, seja você um instrumento de bênção, um instrumento que leva a minha presença onde quer que você vá. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Através de você, Abraão, as famílias da terra serão abençoadas. Através de você, Abraão, as famílias irão louvar a Deus juntas. Como é maravilhoso, né? A gente ver as famílias aqui louvando a Deus. Como é bom. É sinal da bênção que Deus derramou sobre Abraão. Não é isso o Salmo diz: os filhos dos teus filhos. Que alegria é o homem ver os filhos dos seus filhos louvando a Deus. Os seus netos, seus bisnetos, adorando aquele que é rei. Deus disse a Abraão: através da sua descendência, através do teu descendente, as famílias serão abençoadas. Todas as famílias da terra serão abençoadas. Esse era o plano. A semente da mulher viria. Agora, a nação de Israel foi escolhida. E através dessa nação, então, Deus determinará o rei. Gênesis 49, vamos para lá. Em Gênesis 49, nós temos o quê? Abraão sai da sua terra da parentela, tem Isaac. Isaac tem Esaú e Jacó. Jacó se torna pai dos 12 patriarcas. Dos 12 patriarcas que formam a nação de Israel, nós temos Judá, que é um dos filhos de onde virá o rei. E em Gênesis 49, verso 10, nós vemos essa promessa para Judá. Verso 10: o cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele, a Judá, obedecerão os povos. Todas as nações se submeterão a Judá, por meio do seu filho. Que é quem? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Não foi o que o cego gritou no meio da multidão? Jesus, filho de Davi. Davi, filho de Judá. Judá, filho de Jacó. Jacó, de Isaac. Isaac, de Abraão. E Abraão, aquele que abençoaria todas as nações por meio do seu descendente. Todos olhavam para o futuro e na expectativa esperavam o rei que reinaria sobre o mundo inteiro. Diante da corrupção extrema desse povo, o povo de Deus se corrompe, Israel se afasta, Israel se envolve com as nações vizinhas, com as idolatrias vizinhas. Israel se sente encantada pelas maldades dos homens e ela se corrompe. É do jeito que acontece hoje, gente. Os nossos filhos são os mais frágeis de toda essa história, porque eles estão em escolas, muitas vezes, que não professam a Deus, com professores, muitas vezes, que não creem em Deus. Nossos filhos estão assistindo filmes que não adoram a Deus, ouvindo músicas que não exaltam a Deus. Os nossos filhos estão como peregrinos no meio de uma nação ímpia, sendo influenciados. E muitos dos nossos filhos estão se apaixonando pelas maldades dos homens, pelas ideologias humanas, pelos enganos e mentiras das nações. A nação de Israel se corrompeu também. Deus havia dito: não se deixem corromper pelas nações vizinhas. Não assumam os costumes dessas nações. Não assumam as práticas dessas nações.
O mesmo Deus que quer um povo santo, o mesmo Deus que quer um povo separado para Ele, é o mesmo Deus que chamou a igreja, irmãos. E hoje o que a gente mais vê é crente que se parece com o mundo, fala como o mundo, se veste como o mundo, sonha como o mundo, deseja como o mundo. Por quê? Porque eles estão encantados pelo mundo. Mundo esse que se corrompe a cada dia e que não será destruído com um dilúvio, mas por fogo, pois Deus assim prometeu que faria. E então nós temos a corrupção de Israel. A nação de Israel quebrou a aliança que havia feito com Deus, negou o amor daquele que os salvou do Egito, que os salvou da morte. Eles negaram. E diante da dor e sofrimento, irmãos, foi tão terrível. A consequência do pecado da nação foi tão terrível que antes que a nação de Israel caísse e fosse levada para cativeiro, teve um determinado momento em que a nação que estava atacando Israel sitiou a cidade, ou seja, eles arrodearam a cidade e não deixavam ninguém entrar nem sair por meses. Ficou dessa forma. Eles cortaram a água e a comida do povo. O povo sofreu tanto que chegou ao ponto, e está descrito, viu? Eu não trouxe aqui para ler não, mas está descrito, que as mães começaram a devorar os próprios filhos por causa da fome que elas sentiam. Pessoas passavam a roubar as crianças umas das outras para comê-las por causa da fome que sentiam. Isso é tão interessante que quando Deus fez a aliança com o povo de Israel, Deus disse: livrem-se da maldade. Livrem-se da maldade, porque se vocês me obedecerem, eu abençoarei vocês. Eu tenho tantas coisas maravilhosas para abençoar e por meio de vocês abençoar a tantos. Mas se vocês se entregarem ao mal, o mal dominará vocês de tal forma que as maldições virão sobre vocês. E lá em Deuteronômio já dizia que coisas assim iriam acontecer. É impressionante. 1000 anos antes, Deus havia dito que os pais devorariam os próprios filhos. 1000 anos depois, a nação desprezou a Deus. E aí você diz: pastor, mas acontece a mesma coisa hoje? Veja as pessoas que renegam o Senhor e que se envolvem na maldade. Se forem filhos de Deus, vão provar situações terríveis. Ah, porque Deus é mau? Não, porque Deus quer livrá-las do mal. Porque elas não pertencem a isso. Elas não pertencem ao pecado. E é nessa circunstância, então, a nação sofrendo, a nação sentindo as trevas dominando a sua existência, não tinha esperança. É que o rei, um dos reis de Israel, pergunta: haverá solução? Ou nós vamos ser destruídos? E a gente vem para Isaías 9, a resposta de Isaías, a pergunta machucada, a pergunta sofrida do rei, foi respondida por Isaías. E Isaías, então, no capítulo 9, ele disse assim, para responder ao rei que chorava pela destruição de sua nação. Isaías 9, do verso 1 ao 7, diz assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o Galileu. No Rio Jordão, foi batizado. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem tenho prazer. É ele que salvará o povo dos seus pecados. É ele que é a luz. O verso 2 diz: o povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Eles se alegram diante de ti como se alegram no tempo da colheita, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles. A vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas.
Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e para o firmar com juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Você entende o que significa Jesus nasceu? Você está entendendo agora o contexto e a narrativa do Natal? Em um mundo de dor, de sofrimento, em um mundo de morte, de tristeza, em um mundo de ilusão, que ilude as pessoas e depois as mata e as leva para o inferno. Um mundo que dá falsas alegrias e aumenta o vazio e que muitas vezes termina em depressão e suicídio. Esse mundo que mói carne, esse mundo que mói gente, esse mundo que mói corações. É nesse mundo de escuridão que a luz brilhou e a esperança veio e o Rei dos Reis veio para reinar. Deus então chama seu povo para se submeter a Ele, a esse Rei. E por mais que o mundo se corrompa, e a maldade do mundo se intensifique, mas os filhos de Deus acharão favor aos olhos dele. E o dilúvio não virá com água, mas a destruição virá com fogo. E o povo de Deus será liberto da destruição. Jesus então veio, Jesus nasceu, Jesus cresceu, pregou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus foi para uma cruz. Jesus derramou seu sangue e pagou pela tua maldade. Ele pagou pelo teu pecado. Para tirar de você a condenação. Para levar sobre ele a morte. Para te dar a vida. E quando ele então morreu a tua morte, para dar a vida dele, ele te chama para viver para ele e não para o mundo. Viver para ele e não para os teus desejos. Viver para ele e não para o teu pecado. E quando ele chama o povo dele a viver para ele, ele então, em Lucas 24, vamos lá para Lucas 24. Ele diz ao seu povo o seguinte. Lucas 24. Marcos, Lucas. Lucas 24. 45 a 53 diz assim: então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Não as filosofias humanas, não as psicologias, não as políticas. Ele abriu o entendimento do povo dele, para que o povo dele compreendesse as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitado entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Meu irmão, você se arrepende do seu pecado, mude de vida. Porque mudar de vida é sinal de arrependimento. Corrigir sua vida é sinal de arrependimento. Praticar a palavra é sinal de arrependimento. Se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio vocês sobre a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. O povo de Deus seria revestido do poder para testemunhar. Vamos agora para Atos. Atos capítulo 1. Depois de João, a gente chega em Atos. Atos capítulo 1, versos 6 a 8. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Senhor, agora é o tempo do Senhor reinar e restaurar Israel e tornar a terra um lugar abençoadíssimo, sem pecado. É agora, Senhor, o momento é esse. Jesus disse: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela própria autoridade. Não é agora, nem compete a vocês saber quando.
Mas uma coisa vocês precisam saber, verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Paraíba, Campina Grande, esse é o confins da terra. Nós somos os confins da terra. E nós ouvimos o testemunho. Esse testemunho de que o Salvador veio. Nós ouvimos falar desses profetas que profetizaram a semente que viria. Nós ouvimos a história de um povo que sofria e que disse sim, quando é que a escuridão vai acabar? E aí Isaías disse, um menino virá. Nós estamos nos confins da terra e ouvimos que homens receberam o poder do Espírito Santo para falar de Jesus, desde Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. E nós ouvimos esse testemunho. E nós entregamos nossa vida a esse Jesus que nasceu para nos salvar. Nós cremos no poder de sua morte. Nós então cremos no poder de sua ressurreição. E nós vivemos agora essa vida. Como vive o povo de Deus? Como vive o povo de Deus? Atos, capítulo 2, verso 42 a verso 47. Diz assim: como é que vive o povo de Deus? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos. Salvos de quê? Da morte, da condenação e da ira que virá sobre esse mundo, para destruir os desígnios de Satanás. E nós, quem somos? Esse povo aqui. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, de domingo a domingo, dia a dia, que a gente pode estudar a Bíblia, fazendo anotações, como os irmãos estão fazendo aqui, com a Bíblia aberta, lendo, meditando, refletindo e dizendo, é essa palavra que eu quero seguir. É essa verdade que eu quero obedecer. Eu não quero deixar o meu coração ser dominado pela mentira, ser dominado pelo pecado, ser dominado pela dureza. Eu não quero, pois eu creio que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho, por mais que o meu coração tente me enganar, mas o Senhor é a luz da minha salvação. De quem terei medo, pois é o Senhor que me salva. Eu não sigo o meu coração, eu sigo o Rei. Eu não sigo o meu desejo, eu sigo a verdade. Eu não quero seguir o mundo, eu quero a palavra de Deus na minha vida. É isso que nós fazemos. É nisso que perseveramos. É por isso que oramos. É para isso que vivemos. E é por isso que testemunhamos nos confins da terra como igreja de Cristo Jesus. Fazemos isso. E qual vai ser o nosso fim? Vamos continuar perseverando, vamos continuar pregando, vamos continuar vivendo como comunidade. Não é isso que a gente faz? Domingo após domingo, dia após dia, reunião após reunião. A gente não se reúne aqui para aprender sobre Deus. A gente não é confrontado pela palavra, a gente não deseja mudar de vida. Se é crente, deseja. Se é filho de Deus, quer mudar. Se não é, não quer. Mas se é filho de Deus, quer agradar o Pai. E a gente só agrada o Pai por causa de Jesus. E a gente só é transformado por causa do Espírito Santo. Não por nossa força. Não pela força da minha vontade. Mas pela vontade daquele que me comprou. Pela vontade daquele que me conquistou naquela cruz. Eu sigo Jesus até o fim. Nós seguimos Jesus até o fim. E qual é o nosso fim então? Vamos lá para Apocalipse, capítulo 3. Em Apocalipse, capítulo 3, nós vemos uma imagem de Cristo, aquele que, com vestes resplandecentes, é aquele que anda no meio da igreja, é aquele que cuida da sua noiva, do seu povo, é aquele que está andando com o seu povo. E esse Jesus, ele envia cartas para o seu povo. E eu quero ler uma carta de um povo aqui,
que sofreu muito, mas que foi um povo que venceu de verdade. Pois eles fizeram aquilo que foram chamados a fazer. As outras igrejas, cada uma tinha suas falhas. Mas essa igreja aqui, ela conseguiu. E é nela que a gente tem que se espelhar. Apocalipse capítulo 3, verso 7. Nós vemos o seguinte: ao anjo da igreja em Filadélfia escreva: estas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço, isso é Jesus dizendo para a igreja, conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força. Sei que a ideia aqui é, sei que você é fraca. Sei que você é frágil. Eu sei que você é pequena, você não tem dinheiro, você não tem poder político, você não tem poder humano. Você é a menor dentre as menores. Eu sei disso. Eu sei que você tem pouca força. Eu sei disso. Mas eu não preciso da tua força. Eu não preciso do teu tamanho. Eu não preciso da tua habilidade. O que é que eu preciso de você? Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui ele está falando para a igreja, mas a igreja é feita por pessoas. Então você pode pegar e entender o seguinte, que uma igreja só é fiel se pessoas forem fiéis. Então, apesar dele falar para a igreja, mas se pergunta, você que é membro da Batista da Graça, tem feito a sua parte? Nisso que ele vai dizer? Você tem feito a sua parte? Porque ele está dizendo o seguinte, agora, deixa eu perguntar para você que é membro da igreja. Deus sabe que você tem pouca força. Deus sabe que você é pecador. Deus sabe que você é fraco. Deus sabe disso. Mas eu quero ser forte. Não, você não é. Mas eu faço muita coisa para Deus. Não, você não faz. Mas Deus precisa de mim para fazer? Não, Ele não precisa. Mas Deus, então, o que é que o Senhor precisa de mim? Já que eu sou tão fraco assim. Aí Deus diz, eu sei que você tem pouca força. E aí Ele continua dizendo, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Meu irmão, Deus não precisa da tua força. Ele precisa da tua fidelidade. Você não precisa ter força para obedecer a Deus. Você precisa ter fé para obedecer. Mesmo que todas as células do teu corpo digam que não, se você tem fé, a tua fé diz que sim. Mesmo que o cansaço do teu corpo, todos os teus desejos, todas as tuas inclinações frágeis e fracas, digam para você que não, mas a fé, que é um dom de Deus, diz que sim. Então você vai contra o seu desejo, contra a sua fraqueza, contra a sua incapacidade, contra tudo aquilo em você que diz que não, e você dá um passo dizendo que sim. Porque o que Deus precisa não é a tua força para você andar, mas é a tua fidelidade para obedecer. Você está entendendo? Você está entendendo que você não precisa ter força para obedecer? Que é na fraqueza que se obedece? É muito fácil ir evangelizar na Praça da Bandeira. O difícil é evangelizar na faixa de Gaza. Precisa muito mais fé para ir para a faixa de Gaza do que para a Praça da Bandeira. Você está entendendo o que significa então a fé? A fé é ir contrário às expectativas humanas, pois a fé é a convicção naquilo que eu não vejo. Eu dou um passo porque Deus disse, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Você não sabe nem para onde é, mas você vai sair da sua casa sabendo que Deus cuida do futuro.
Deus cuida das circunstâncias. Então a única coisa que Ele precisa que você faça é saia da sua terra. Só isso. Você faz isso por fé. Você faz isso crendo que o fim pertence a Ele e que Ele faz o que quer. Mas quando você toma as rédeas da sua vida, você diz: não, eu não saio da minha terra não, só saio daqui a um mês. Como aquele homem que disse: Senhor, eu posso te servir? Aí Jesus disse: pois vem e me segue. Aí ele disse: não, deixa primeiro eu enterrar meu pai, deixa eu primeiro resolver umas pendências, aí eu vou. Aí Jesus disse: deixa que os mortos enterrem seus mortos, vem e me segue. Me obedecer é simplesmente vir. Me obedecer é dizer simplesmente sim, mesmo que não se sinta nada. Mas é dizer sim, olhando para o que Deus é capaz de fazer. Verso 9. Eis o que eu farei com alguns dos que são da sinagoga de Satanás. A sinagoga de Satanás eram falsas igrejas. Falsas igrejas que falavam de Deus, exaltavam a Deus, mas na realidade era apenas um lugar de moer gente. Tem muita igreja que hoje é lugar de moer gente, viu, gente? É lugar de humilhação de pessoas, é lugar de formação de grupo, de fofoca, é lugar de destruição de vida, é lugar de hipocrisia. Essas igrejas são chamadas sinagogas de Satanás. Não são de Deus, são do diabo. Pedimos a Deus que não sejamos isso. Cada um aqui é responsável por não tornar essa igreja isso. Se você conhece alguém na igreja que é fofoqueiro, essa pessoa não é membro dessa igreja, ela é membro da sinagoga de Satanás. Então manda ela ir para a sinagoga. Você se aproximou, os irmãos estão chegando na igreja. Se você chegar em gente que o cabo é fofoqueiro, confuseiro e gosta de formação de grupo, se afasta desse caba. Porque quando o cancão de Jesus vier, vai piar nas costas dele. Então não esteja perto, não. Se afaste. Não, chega assim e diga: meu irmão, vá lá resolver o seu problema com o seu irmão. Não venha falar comigo, não tem nada a ver com isso, não. Vá lá resolver o seu problema. A sinagoga de Satanás está ali. E aí ele diz: desses que se declaram judeus, mas não são, mas mentem. Eis que farei com que venham até você, prostem-se aos seus pés e reconheça que eu amo você. Você guardou a palavra da minha perseverança. Por isso também eu guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. É o fogo que vai vir, gente. O fogo que virá. É o novo dilúvio, que não vai ser com água, vai ser com fogo. E ele diz: eu vou provar o mundo inteiro, mas eu vou livrar vocês da hora da provação. Venho sem demora. Conserve o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desde o céu, vinda da parte do meu Deus, e meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante isso, irmãos. Para onde estamos caminhando? O que Deus exige de nós? Fidelidade. Em um mundo infiel. Deus não quer que você siga suas emoções, não, meu irmão. Ele quer que você siga a palavra. Deus não quer que você siga as filosofias humanas, não. Deus quer que você siga a palavra. Deus não quer força de você. Ele quer fidelidade. E a igreja de Filadélfia era conhecida por uma igreja fraca. Fisicamente fraca. Mas fortemente fiel. Irmãos, que nós da Igreja Batista da Graça possamos entender que a gente pode não ter tamanho, estrutura, dinheiro, mas que a gente precisa ter muito mais do que isso: fidelidade às Escrituras. Aí você diz: pastor, a igreja, amém, mas e eu? Você é membro disso. Para que a igreja seja fiel, você precisa ser fiel. E quem é infiel não pode estar conosco, pois ele não pertence a esse lugar. Eles pertencem à sinagoga de Satanás. Pastor, mas e aí, o que é que eu faço? Mas eu estou visitando a igreja, então se converta.
Ou então visite mais vezes. Até o dia que o Senhor Jesus te mostrar a verdade. Porque esse mundo vai ser julgado. É uma alegria receber os nossos visitantes. É uma alegria para a gente. Porque vocês têm a oportunidade de ouvir a palavra da verdade. Tem uns que chegam nos visitando que já são crentes de outros locais. Amém, louvado seja Deus. Quem sabe talvez você está fugindo de uma sinagoga. Mas o fato é que o que nós queremos ensinar a todos os que estão aqui é que Jesus vai voltar, como Ele prometeu. E Ele espera de nós fidelidade. Fidelidade. Esse evangelho da salvação é pregado a todos. Para que todos ouçam e entreguem suas vidas ao Senhor. Se você ainda não tem um encontro com o Senhor, faça isso. Dê um passo por fidelidade. Ah, mas eu não quero. Tudo bem, não tem problema. Você pode vir quantas vezes você quiser. Pode nos visitar e é uma alegria. A gente vai te abraçar com todas as forças dos nossos músculos e do nosso coração. Mas a gente nunca vai deixar de te amar ao te dizer a verdade. De que se você não entregar sua vida a Jesus, você será condenado com esse mundo. E a nossa forma de te amar é dizendo isso. É te abraçar, te acolher, te receber, se alegrar por você estar aqui para ouvir a verdade com amor. Jesus te ama e Ele quer te salvar. E se você veio aqui hoje, é porque o Senhor Jesus quer te dar essa mensagem. Ele quer te salvar. Por isso Ele fez de tudo para que você estivesse aqui hoje. Deus fez de tudo para te trazer aqui hoje, para ouvir isso. Jesus te ama e quer te salvar. Arrependa-se do seu pecado, antes que seja tarde demais.